Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar aqui nossas meditações em Neemias capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 27 até o final do capítulo, até o verso 47. Neemias capítulo 12, a partir do verso 27, diz assim: para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz então os líderes de Judá subirem o muro e constituí 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até as portas das águas a leste. Outro coro que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha e da porta do peixe, e pela torre Ananel, e da torre de Sem até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim os 2 coros que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elizer, Uzi, Joana, Maquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam sob a direção de Jeraías. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegravam, pois Deus lhe dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais e os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta da cidade deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos, os dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes de cantores, e havia cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Amém.
Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Nós temos lido a Tua Palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, nos dê compreensão da Sagrada Letra, trabalhe os nossos corações, realiza a Tua obra e glorifica o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Ao estudarmos aqui o livro de Neemias, nós percebemos quão árduo foi o trabalho realizado pelo povo de Deus. E sem dúvida nós podemos afirmar que a vida cristã é um caminho também muito árduo e desafiador, assim como foi árduo e desafiador todo isto que nós vemos acontecendo ali em Jerusalém. E na verdade, queridos, a Bíblia reconhece essa realidade e descreve a vida cristã como sendo uma batalha, um combate, como também uma carreira, um sacrifício. E quando a gente pensa na vida cristã, a gente vai entender que estudar a Bíblia exige esforço. Orar requer muita disciplina. Testemunhar, principalmente nos dias de hoje, exige coragem. E viver em santidade em meio às tentações do mundo em que nós vivemos é extremamente difícil. Não é verdade? E Jesus mesmo, queridos, nunca nos prometeu uma vida confortável. Pelo contrário, Ele nos ofereceu a cruz. Então, queridos, seguir a Jesus é caminhar contra a maré. Seguir a Jesus é dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Seguir a Jesus é manter-se firme quando tudo à nossa volta clama por desistência. Então a gente entende pelas Escrituras que o chamado de Cristo envolve renúncia, envolve fé, envolve perseverança e uma vida totalmente consagrada. Mas quando a gente olha para todo o contexto, a gente vai perceber que essa não é toda a história, né? Porque depois de tempos de lutas, há momentos de doce descanso e de celebração. Depois da batalha, nós experimentamos a vitória. E entre os gemidos do esforço espiritual, há alegria e louvor e gratidão a Deus. Então a vida cristã não é marcada simplesmente por sacrifícios, mas ela é também marcada pelas festas santas que nós fazemos e participamos, né? Quando o Senhor faz esse tempo de festa, de alegria na presença dEle. Então esse capítulo 12 de Neemias é um relato bem vívido disto, né? Um grande exemplo de celebração, após tanto tempo de luta, de sacrifício, de tanta dificuldade. Agora é um tempo de celebração, que é a dedicação dos muros ao Senhor, que nós poderemos dizer também a consagração de tudo aquilo que foi feito, então é consagrado ao Senhor. No capítulo 6, no verso 15 aqui de Neemias, nós vemos que a construção dos muros tinha sido concluída, né? O texto diz assim: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Mas da conclusão dos muros até agora a dedicação se passaram alguns meses, passaram-se um tempo, né? E o que a gente percebe então é que a dedicação foi adiada. E a pergunta: por que essa dedicação foi adiada por tanto tempo? E a resposta, queridos, é porque era necessário, antes de consagrar algo a Deus, era necessário um retorno sincero do povo para a palavra de Deus.
Era necessário que fosse observada a celebração dos festivais do 7º mês, e isto como um sinal de obediência aos mandamentos do Senhor. Como também era necessário uma confissão pública de arrependimento e a renovação da aliança. E então somente depois disto, desse que a gente poderia chamar de um avivamento espiritual, é que a dedicação dos muros poderia de fato acontecer, né? Então ela não foi esquecida, mas essa dedicação aguardou o momento apropriado para ser feita. Um certo comentarista disse o seguinte: quando o povo marcha dos muros até o templo, o faz depois de ter colocado o templo mais uma vez no centro dos seus pensamentos. E quando a gente olha para essa frase, nós somos desafiados a nos perguntar: o que é que está no centro dos nossos pensamentos? E a conclusão que a gente chega, queridos, é que a nossa celebração só será verdadeira se Cristo for o centro dos nossos pensamentos. Se Cristo for, como acabamos de cantar, o anseio do nosso coração. Mas vamos tratar aqui sobre a dedicação dos muros ou a consagração dos muros. Então a primeira pergunta é: o que significa dedicar ou consagrar? A palavra dedicar ou consagrar, ela carrega a ideia de oferecer, de entrega, né? Então quando algo é dedicado ao Senhor, um objeto é dedicado ao Senhor, significa que isso está sendo colocado sobre o controle de Deus para uso exclusivo de Deus. E o mesmo se dá com as pessoas. Consagrar-se a Deus é entregar-se totalmente nas mãos de Deus para viver o plano de Deus. E Paulo expressa exatamente isso em Romanos capítulo 12, versos 1 ao 2, quando ele diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis, né? Isso, dedicar ou consagrar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, o que a Bíblia está mostrando aqui, queridos, é que o ato da dedicação não é um ato isolado. Na verdade, é um estilo de vida. É nós vivermos o plano de Deus dia a dia, e isto para a glória de Deus, porque o nosso objetivo é glorificar a Deus. Então nós nos colocamos no altar de Deus como um sacrifício, para que a nossa mente seja renovada. E quando a nossa mente é renovada, as nossas vidas são transformadas. E então a gente passa a viver o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, e isto a cada dia. Amém, queridos? Então, voltando aqui para Neemias 12, a gente pode perguntar qual era então o propósito daquela celebração. No verso 27 diz assim: a fim de celebrarem a dedicação com alegria e ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpa. Então eles queriam dedicar aquele templo ao Senhor, dedicar aquele muro, dedicar aquela cidade para Deus, e fala aqui, com alegria, com gratidão no coração por tudo aquilo que Deus havia feito. Mas aí, queridos, no verso 30 nós lemos o seguinte: os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, e as portas e o muro. E depois disto,
em seguida, eles organizaram 2 coros, e cada um caminhava em direção oposta ao redor da cidade. Isto é uma forma simbólica de preencher todo o espaço, toda a cidade, com louvor, com alegria e gratidão a Deus, né? É um gesto profundo de consagração. E aí a gente vai ver que a música teve um papel central nesse momento. Instrumentos de corda, trombetas, símbolos acompanhavam estes 2 coros. E o texto diz que Esdras liderava o grupo ao sul e Neemias guiava o grupo ao norte. E o ponto culminante de tudo isto aconteceu quando os 2 coros se encontram em frente ao templo, né? E o texto diz então no verso 43, naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Veja só, queridos, a alegria deles era uma alegria audível, uma alegria que se espalhava pelas ruas, atravessava os portões da cidade e chegava aos arredores de Jerusalém. Uma cidade inteira estava se regozijando na presença de Deus. E aí a gente chega à conclusão, queridos, que assim deve ser a vida cristã. A vida cristã, como nós vimos, é um sacrifício. Sim, ela exige sacrifício, mas é também uma vida de celebração. É uma vida de renúncia. Sim, é uma vida de renúncia, mas também é uma vida de alegria transbordante. Amém? Então, queridos, eu quero agora ver com vocês aqui 4 marcas desta celebração que aconteceu ali em Jerusalém, porque elas são fundamentais na vida cristã. E a primeira coisa que nós vamos observar então é a purificação. A celebração começou com um ritual de purificação. Veja só, o verso 30 diz: os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e os muros. O texto aqui, queridos, não nos fornece detalhes específicos sobre como foi esse ritual de purificação, mas com base nas escrituras a gente pode deduzir o que foi isto, né? Se a gente lê Êxodo capítulo 19, Levíticos capítulo 16, Números capítulo 8 e 19, a gente vai perceber que este ritual de purificação envolvia práticas como aspersão de água, envolvia os sacrifícios de animais, e então a aspersão do sangue lá no tabernáculo e no templo, envolvia jejum e envolvia abstinência sexual. Agora, só um parênteses aqui: não há nada pecaminoso na comida, a não ser na gula, ok? Como também não há nada de pecaminoso no sexo dentro do casamento, ok? Mas essa abstinência, desses prazeres, e isto por um tempo determinado, era uma forma de declarar para Deus que Ele era o primeiro na vida dessas pessoas. É como você diz: Senhor, eu estou deixando aqui de lado estas coisas, porque eu quero o Senhor, eu desejo a Tua presença. Tu estás acima de todos os prazeres, de todas as coisas, prazeres lícitos. O Senhor está acima de tudo isto. Então eu me abstenho destas coisas para me dedicar ao Senhor. Então, tanto os sacerdotes quanto os levitas e o povo precisavam ser purificados. Porque, presta atenção nisso, queridos, o maior obstáculo à verdadeira adoração a Deus é o pecado.
Ninguém pode adorar a Deus de fato estando em pecado. Para adorar a Deus, nós precisamos ser purificados dos nossos pecados. Quando a gente estuda as Escrituras, em Abacuque, capítulo 1, verso 13, a respeito do Senhor, diz assim: Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade. Então, queridos, para que os pecadores possam entrar na presença de Deus, a impureza do pecado tem que ser removida. A imundície do pecado tem que ser lavada. E esses rituais de purificação que havia ali no Velho Testamento, então apontava para uma necessidade mais profunda que existe, que é a purificação espiritual. E a gente falou aqui que fazia parte disto a aspersão da água. E isto também é um símbolo do batismo, né? O batismo, ele simboliza essa purificação e, na verdade, ele marca o início da jornada cristã. E é interessante porque o próprio Jesus, para começar o seu ministério, foi batizado por João Batista. E a pergunta é: por que Jesus precisou ser batizado? Em Lucas capítulo 12, no verso 50, Jesus disse assim: há um batismo com o qual serei batizado. E ele então estava se referindo à sua morte lá na cruz, como nosso substituto, aquele que iria carregar sobre si todos os nossos pecados. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus era e é santo, inculpável, sem mácula, como diz Hebreus 7,26, separado dos pecadores. O próprio Jesus desafiou seus acusadores lá em João 8,46, dizendo: quem dentre vós me acusa de pecado? Quem pode apontar um pecado na minha vida? Porém, Jesus, mesmo sem ter pecado algum, Jesus se colocou no lugar de quem precisava ser purificado, levando sobre si todos os pecados dessas pessoas. E então a resposta: por que Jesus foi batizado? E a resposta é o centro, é o coração do Evangelho, que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, essa é a doutrina da substituição, né? A expiação substitutiva significa que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus e foram punidos em Jesus. Esse ritual de purificação então revela uma verdade fundamental, que os nossos corações, no seu estado natural, são espiritualmente incapazes de adorar o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Veja só, no Salmo 24, versos 3 e 4, o salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Então, quando a gente olha para tudo isto, a gente chega à conclusão que a única forma de nós entrarmos na presença de Deus é através da nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da fé em Jesus é que os nossos pecados podem ser lavados.
Sabe, não é a questão que você chega para Jesus e diz: Senhor, me lava dos meus pecados. Mas é a questão que a gente se une a Ele, e nós somos purificados com a pureza dEle. Dá para entender isso? Não é algo que acontece, Jesus lá no céu e você aqui na terra. Não é algo que acontece à distância, você aqui e Jesus ali. Não é isso. Essa purificação só acontece quando você se une a Ele, quando você está no corpo dEle. É por isso que a igreja é chamada corpo de Cristo, porque Cristo carregou sobre si os pecados, e Ele triunfou sobre esses pecados. Ele sofreu o sofrimento, toda a punição do pecado. A gente não pode suportar a punição do pecado, então a gente se une a Ele, e o castigo que estava sobre Ele vale para nós. Dá para entender isso, queridos? Mas isso só acontece quando nós estamos unidos com Ele. E é por isso que Jesus precisou ser batizado, porque na verdade Ele estava sendo batizado no nosso lugar. Quando nós passamos pelas águas do batismo, nós só estamos declarando que nós aceitamos o batismo dEle no nosso lugar, que nós aceitamos que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo: eu estou me unindo ao Senhor, e recebendo então todos os benefícios de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente em Cristo, querido, na nossa união com Cristo, que nós podemos dizer, como o salmista disse: ficarei limpo, sim, ficarei mais alvo do que a neve. Somente na nossa união com Cristo. Quero frisar mais uma vez: a purificação não acontece num ato isolado, eu aqui, Jesus ali. Não, ela só acontece quando eu estou unido com o Senhor Jesus. E a gente chega aqui no texto, mais uma vez, para ver que até mesmo os muros e os portões de Jerusalém foram purificados. E por que isso aconteceu? Porque a cidade de Jerusalém permaneceu por muito tempo, por mais de um século. A cidade de Jerusalém permaneceu nas mãos dos gentios. E muitos judeus foram mortos ali naquele lugar por causa do cerco babilônico. Então a cidade estava imunda. E também, tanto os muros como os portões simbolizavam o perímetro da cidade santa de Deus. Portanto, a purificação dos muros e dos portões era vista como necessária para a dedicação ao Senhor. Não existe consagração sem purificação. Amém, queridos? Quando você diz: eu consagro a minha vida para Deus, o primeiro ato é purificação. Ninguém em pecado se consagra para Deus. Raymond Brown, ele alerta sobre como é muito fácil a igreja errar neste ponto, quando se enfatiza muito a pureza exterior e negligencia a pureza do coração. Ele dizia assim: uma coisa é estar exteriormente puro, outra coisa é ser puro em espírito. Durante seu ministério, Jesus frequentemente encontrava fanáticos religiosos que estavam muito mais preocupados com a purificação exterior do que com a santidade interior. E ele expôs os fariseus por lavar fastidiosamente o exterior do copo e do prato, ao passo que interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. O que ele estava dizendo? É muito fácil, você se mostrar santo para as pessoas, não é verdade? Porque diante das pessoas você procura não fazer nada errado.
A gente até sempre fala sobre isso. Quando você vai fazer algo errado, a primeira coisa que você faz é olhar para os lados. Então, diante das pessoas é muito fácil ser santo. Mas a grande questão, queridos, é que Deus não olha para o nosso exterior. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para as nossas intenções. Deus olha para as nossas motivações. E é ali, queridos, que tem que acontecer a verdadeira purificação. E embora essa passagem que nós estamos estudando aqui de Neemias 12 se trate de uma ocasião especial que foi ali preparada, designada para um momento único na história de Israel, na verdade ela nos ensina uma verdade eterna, que nós só podemos adorar a Deus com mãos limpas e coração puro, quando somos lavados e purificados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Como eu disse, essa foi uma ocasião especial, e ela foi cuidadosamente preparada, pelo povo de Israel. E aí, querido, isso traz um contraste, para os dias de hoje. Porque se aquela preparação foi cuidadosamente feita, hoje a igreja, ela mostra uma irreverência e um descuido, nas suas reuniões, nas suas celebrações. Queridos, a gente tem que entender que a preparação para adorar a Deus não é opcional. Deus exige isto de nós. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, diz assim: ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer votos como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Então veja, o próprio Deus diz: se prepare para entrar na minha presença, para estar na minha casa, para prestar culto, para fazer alguma celebração. A gente entende pelas Escrituras que a verdadeira adoração exige reverência, como também exige uma reflexão. Quando a gente olha o texto de 1 Coríntios capítulo 11, e Paulo vai falar ali sobre a ceia, e a ceia do Senhor é uma ocasião especial. O que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Veja se você não vai participar de uma forma indigna. E embora o texto se refira à ceia do Senhor, a gente sabe que isto é para todas as reuniões. Quando a gente chega aqui para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, antes de chegar aqui a gente tem que fazer um exame do nosso próprio coração. Examine-se o homem a si mesmo. Porque é necessário chegar com reverência. Davi no Salmo 51 ele diz: o Senhor não quer sacrifícios, se o Senhor quisesse eu te daria, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração quebrado na presença de Deus. E ele diz: isso eu sei que o Senhor não vai desprezar. Deus não quer coisas, Deus quer o seu coração, um coração quebrantado diante dEle, que reconhece a dependência de sua graça. Sabe, a gente tem algumas atitudes no nosso dia a dia, que podem parecer muito triviais, mas que na verdade revelam a falta de reverência para com Deus. Porque Deus não está somente aqui, queridos, Deus está conosco em todo o tempo.
Deus está conosco quando nós estamos em casa. Deus está conosco quando nós estamos andando pelas ruas. Deus está conosco quando nós estamos com amigos. Deus está conosco o tempo todo. E é necessário reverência na presença de Deus. Não só em ocasiões específicas, mas em todo o tempo. Porque se a gente não tem reverência no nosso dia a dia, a reverência aqui dentro é falsa. E a gente precisa essa reverência, tanto nos cultos públicos, como na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente olha para a igreja hoje, parece que a igreja perdeu seu senso de solenidade na presença de Deus. Essa solenidade, essa reverência que devia acompanhar todos os atos da adoração. Quando a gente olha para esse texto, querido, a gente vê um chamado de Deus para resgatar o zelo. Nós precisamos nos preparar para cultuar o Senhor. Porque Deus não se agrada de uma religiosidade vazia. Deus se agrada do temor e amor que conduz o louvor, que conduz a adoração. Amém, queridos? Deu para entender isto? Tudo começa com purificação, coração puro. E o segundo ponto aqui que a gente vai entender é o louvor com música. Os versos 28 e 29 diz: os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, e vai dizendo aqui que eles foram trazidos, os cantores foram convocados, demonstrando o papel central e contínuo que a música tinha na liturgia do povo de Deus. O verso 31 diz que foram constituídos 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita e o outro foi para a esquerda. E esses 2 coros então caminhavam ao redor da cidade, fazendo o quê? Louvando a Deus, em uma celebração pública de fé e gratidão. E aqui diz que os coros então cantavam acompanhados de instrumentos musicais. E a gente pode entender que a igreja é grandemente abençoada quando ela conta com uma liderança musical piedosa e competente. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versos 26 ao 28, diz assim: quando o rei Ezequias restaurou a adoração no templo, diz assim: os levitas ficavam em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando começou o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som de trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a comunidade adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até o sacrifício terminar. Então a gente percebe aí a música e o canto constante durante todo o serviço de sacrifício no templo. Então, querido, essa passagem mostra que a música não é simplesmente um acessório emocional, que vem só para mexer com as emoções do povo, mas ela é parte integrante do culto, Mas ela tem que ser sempre voltada para Deus, sempre em sintonia com a palavra de Deus, sempre fundamentada nas Escrituras e em reverência a Deus. E diz aqui que os instrumentos eram tocados, e a Bíblia nos diz que instrumentos tocados por pessoas cheias do Espírito Santo, então vão enriquecer este momento de adoração, vão sustentar, a adoração congregacional. Mas a música nunca pode substituir a adoração do coração de cada um. Amém, queridos? Infelizmente, hoje, a igreja ainda está dividida sobre essa questão de uso de instrumentos e quais instrumentos podem ser usados ou quais instrumentos são apropriados. Mas muitas vezes,
o que está por trás das discussões não é princípio bíblico, né? É questão de preconceito, de tradição, de gosto pessoal. E a gente sempre tem que entender, querido, que tudo tem que ser feito para o Senhor. E tudo tem que ser feito com um propósito de glorificar o Senhor. A música no culto, ela auxilia a adoração ao Senhor, mas nunca ofusca o adorador. Ela nunca sobressai. Ela não distrai. A música que é adoração a Deus, ela não distrai as pessoas, ela leva as pessoas para Deus. Ok? E a gente tem que entender então que a música que é usada para glorificar a Deus, e aqui vai uma advertência para você que gosta de ficar ouvindo a rádio, ainda que evangélica, né? Que a música que glorifica a Deus, ela tem uma função teológica e uma função pedagógica. Vamos entender isso aqui. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. O que Paulo está dizendo aqui? Quando você cantar, cante a palavra, para que através da sua canção você ensine, através da sua canção você aconselhe as pessoas com a palavra de Deus. Dá para entender isso, queridos? Então, a música que glorifica a Deus é a música que traz edificação. E a música que traz edificação é aquela que é baseada nas Escrituras, que ajuda o povo a entender a palavra, que ajuda o povo a guardar a palavra em seus corações. Então entenda isso, quando você canta sim para louvar a Deus, é o que Paulo diz aqui, mas você canta também para edificar a vida do seu irmão. E é por isso que a igreja precisa resistir à tentação de transformar o louvor em entretenimento para as pessoas. A música no culto nunca deve ser um espetáculo, porque sabe, o culto é para quem? Então a música é para quem? A música não é para o povo, a música é para Deus. As canções não são para o povo, as canções são para Deus. E quando elas são dirigidas a Deus, ela ensina as pessoas a palavra de Deus. Amém, queridos? E a gente vê aqui nos versos 45 e 46 que tudo foi feito observando os preceitos de Deus. Veja, não é coisa da cabeça de Neemias, são preceitos de Deus. Ok, queridos? E o verso 46 diz que é algo que desde os tempos antigos, né? Dias de Davi e Asaf, havia dirigente de cantores e havia cântico de louvor e ações de graças. Tudo bem aí, queridos? E é exatamente disto, né, que Paulo estava dizendo em Efésios 5,19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então o que a gente entende aqui, queridos? Todo ato de adoração é marcado pela palavra de Deus, pela reverência, pela alegria, com música que exalta ao Senhor. Não é um formalismo vazio, mas é uma expressão viva de gratidão ao Senhor. Amém, queridos? A gente entende pelas Escrituras que o cristianismo é a única religião que canta. Não só pelas Escrituras, mas se você olhar, a maioria das religiões tem aquele tom fúnebre, sombrio, mas a igreja do Senhor é uma igreja alegre, é uma igreja que canta. E por que a igreja canta? O salmista responde: porque o Senhor colocou nos nossos lábios uma nova canção.
O Senhor colocou no nosso coração um hino de louvor, e é por isso que a igreja canta. Amém? O terceiro ponto aqui, eu preciso correr porque o tempo está bem avançado, é a gratidão. O texto destaca essa disposição no verso 31. 2 grandes coros foram para darem graças. E no verso 38, mais uma vez, diz que os coros davam graças. E aí a gente lembra da exortação de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 20. E sempre dando graças por Deus, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra, queridos, que a adoração, ela parte de um coração grato a Deus. Um coração que é grato por quem Deus é. Um coração que é grato por tudo aquilo que Deus faz. E a gente percebe esse espírito aqui em Neemias capítulo 12, que eles dedicavam aquilo tudo ao Senhor com alegria e ações de graças. E a gente pode dizer que louvor e gratidão sempre caminham juntas, né? E quando os 2 coros chegam no templo, então Neemias registra aqui, né, conforme as escrituras: pois desde os tempos antigos, nos dias de Davi e Asaf, havia dirigente, cantores, e havia cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor. Havia então um senso de continuidade, de uma tradição bíblica que nutria esse espírito de gratidão ao Senhor. Sabe, gente, quando a gente experimenta a graça do Senhor, essa maravilhosa graça, é impossível não responder com gratidão. Quando a gente vivencia esta graça, a misericórdia e o amor de Deus, então o coração transborda em louvores e entoa gratidão a Deus. A gente pode lembrar que quando Esdras chegou na cidade, eu não sei se você lembra dos estudos em Esdras, quando Esdras chegou para reconstruir o templo e foi lançada a pedra fundamental, diz o texto que as pessoas começaram a chorar, porque falam, não vai ser igual ao templo de antes. E eles choravam. Mas agora, quando tudo está reconstruído, o templo está reconstruído, os muros estão reconstruídos, o choro dá lugar à alegria, o choro dá lugar à celebração. E é o que o salmista diz, né? O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. A gratidão, a alegria sempre vai transbordar no coração do adorador. E quando os judeus chegaram ali no templo, né, os coros chegaram ali, o texto diz, naquele dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegravam, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Amém, queridos? Isto, então, traz uma grande lição para nós. Conhecer a Jesus, conhecer a obra de Jesus, o que Ele fez por nós, deve encher o nosso coração de grande alegria e encher os nossos lábios de louvor. Amém? Não só aqui no nosso culto, mas no nosso dia a dia, nós devemos cantar ao Senhor. É como aquela canção que às vezes nós cantamos aqui, perguntando, como posso me calar? Como posso deixar de te adorar? Se tu és um Deus tão grande, um Deus sempre presente, Deus Emanuel, como eu posso ficar calado? Como eu posso deixar de adorar a Deus quando eu penso naquilo que Ele é? Quando eu penso naquilo que Ele fez lá na cruz por mim, como eu posso me calar? Ah, mas eu estou passando lutas. Sim, a gente passa por lutas, mas nós temos um Deus que nos faz vencedores em todas as coisas.
Nós temos um Deus que está cuidando de nós, um Deus que nos sustenta enquanto nós dormimos, um Deus que está sempre enviando socorro para nós. E uma coisa é certa, queridos, quando nós somos verdadeiramente gratos ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor. Amém? E a quarta e última marca que eu quero mostrar aqui e ver com vocês é a contribuição. Essa última marca da dedicação que nós vemos aqui é uma contribuição voluntária do povo, que também é uma evidência prática da gratidão e de maturidade espiritual. É interessante porque Neemias encerra esse texto, esse capítulo, com a expressão "no mesmo dia", sinalizando a importância da contribuição dentro do contexto da celebração. Veja, a contribuição não é algo à parte, mas ela está inserida no contexto da verdadeira adoração. E a gente vê aqui que a generosidade do povo foi organizada, foi planejada, e tudo em conformidade com a lei do Senhor. Então, queridos, a gente pode dizer que é um sinal de verdadeiro bem-estar espiritual o fato de Neemias relatar o compromisso do povo em oferecer apoio aos líderes espirituais, aos sacerdotes e aos levitas. O texto nos diz que o povo reconhecia a importância do ministério espiritual sobre suas vidas, e é por isso que eles contribuíam com alegria. Veja, o verso 44 diz: no mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta da cidade deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos. Veja, quando o povo viu os sacerdotes e os levitas nos seus lugares servindo ao Senhor e abençoando o povo, eles se alegraram e desejaram contribuir. O verso 47 mostra que isso não era algo isolado. Ele diz assim: assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Judá se alegrava porque os sacerdotes e os levitas estavam exercendo o ministério deles. E essa atitude estava em conformidade com o padrão estabelecido nas Escrituras. Eu quero ler aqui as palavras de Mervyn Brennan. Ele dizia assim: as pessoas, o povo, estavam satisfeitos, porque os sacerdotes, levitas, cantores e porteiros realizavam o culto ao Deus deles, segundo as ordens de Davi. Em outras palavras, os líderes designados adoravam de acordo com o princípio regulador. O modelo de culto deles não era a moda do momento, mas as instruções bíblicas. Eles tinham cuidado de seguir o que estava estipulado na palavra de Deus. Os ministros talvez se dividissem entre a autoridade bíblica e a criatividade para se adaptar a uma nova situação. E ele conclui: Deus se agrada da criatividade, porém, mais importante, Ele exige fidelidade à sua revelação. E Neemias então traça essa linha de continuidade, que começou na época de Davi, de Salomão, chegou na época ali de Neemias, e ele faz uma referência a Zorobabel um século antes, mostrando: olha, o que está acontecendo aqui é o que Deus vem fazendo através dos seus filhos, dos seus servos. Então, queridos, como parte de um culto fiel, o povo ofereceu voluntariamente
e com gratidão. E a gente percebe aqui pelas Escrituras, contribuir é um ato de adoração. Quando nós colocamos nossos recursos à disposição do reino, nós estamos expressando o quanto o reino de Deus é valorizado em nossos corações, o quanto nós valorizamos o Evangelho. A gente pode olhar para Maria, quando ela pega aquele vaso de alabastro caríssimo, e ela quebra e despeja aos pés de Jesus. Por que Maria fez aquilo? Ela estava reconhecendo o valor inestimável de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estava dizendo: Jesus, Tu és muito mais importante para mim do que tudo isto aqui. O Teu valor é inestimável. Por isso eu não tenho receio de dar, para honrar o Teu nome, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, porque o Teu valor para mim é inestimável. Isso, queridos, contribuir é adoração. E essa atitude regular e sincera de colocar o ministério da palavra de Deus e fazer doações para isto, deve ser uma bênção. Nós devemos considerar isso uma bênção, não um dever, mas uma bênção. E a Bíblia mostra que o povo de Deus deve responder com generosidade àqueles que exercem o ministério com integridade. Eu sei que eu posso ser criticado por isso, mas eu vou ler as Escrituras. Gálatas capítulo 6, verso 6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Mas quando a gente olha aqui, queridos, e naquela época de Neemias, isso era uma prática obrigatória, a lei exigia isso do povo. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o povo estava fazendo isso com entusiasmo, com alegria, não por obrigação, mas eles estavam felizes, porque estavam sendo ministrados pelo Senhor, através dos levitas, através dos sacerdotes, através dos cantores. É com base nisto que a Igreja do Novo Testamento exorta os cristãos a colaborar regularmente, com a obra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, Paulo diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então, contribuir com a obra de Deus não deve ser feita somente por causa da lei, mas como um privilégio, como um ato de adoração, alegria e disposição. Quando Deus ocupa o centro de nossas vidas, então tudo que nós temos é considerado dele. E o nosso apoio ao ministério do Evangelho é uma alegria e não um fardo. Na verdade, queridos, quando o Evangelho rege a nossa vida, ela vai reger também a nossa contribuição. E vai tornar a contribuição sempre um ato de gratidão. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo está escrevendo sobre a generosidade dos cristãos da Macedônia. E ele explica no verso 5, como que esses irmãos da Macedônia conseguiram ser incrivelmente generosos quando eram extremamente pobres. E Paulo diz: primeiramente, deram-se a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, queridos, o segredo para uma vida espiritual bem-sucedida é: entregue-se ao Senhor, e pela vontade de Deus, entregue-se aos propósitos de Deus.
Entendeu isso? Entrega a sua vida ao Senhor. E então, em segundo lugar, se entregue aos propósitos de Deus para a sua vida. E concluindo, havia algo assim na dedicação dos muros, lá em Jerusalém. Pelo menos nesse sentido, né? As pessoas se dedicavam a Deus antes de se dedicarem aos muros, às portas, à cidade. Então, queridos, que estas 4 marcas, purificação, louvor, gratidão e contribuição, sejam visíveis e constantes em nossas vidas e nas nossas reuniões públicas. Que sejamos de fato um povo alegre, que sejamos de fato um povo limpo de coração, que sejamos de fato um povo que é grato a Deus e um povo generoso, e isto para a glória do nosso grande e maravilhoso Deus. Amém? Isto é consagração. Amém? Consagração não é algo que você, estou consagrando minha vida a Deus. Consagração é atitude. Amém? Purificação, louvor, gratidão, contribuição. Isso é consagração. Amém? Amém. Curve a sua cabeça por alguns instantes. E como eu citei, a recomendação do Paulo: examine-se o homem a si mesmo. E pergunte para si mesmo: a minha vida é consagrada a Deus? Eu me purifico na minha união com Cristo? A cada dia eu me purifico. A minha vida é uma vida que glorifica a Deus? Existe gratidão real no meu coração? E de que forma eu tenho contribuído? A minha vida é de fato consagrada a Deus?